Eu sempre fui vista como uma mulher de fé. Desde menina, cresci dentro da igreja em Recife, sabia todos os cânticos, conhecia as passagens de cor e falava de Deus com naturalidade. Aos domingos, eu era uma das primeiras a chegar. Gostava de ver o templo ainda vazio, com o som dos passos ecoando e o cheiro de madeira do púlpito antigo. Era o meu lugar seguro, onde eu sentia que tudo ficava em ordem. Eu me casei com Daniel quando tinha 24 anos. Ele era calmo, trabalhador e servia na equipe de som. Nosso casamento parecia estável. A gente não brigava muito, só se afastava aos poucos sem perceber. As conversas foram ficando curtas e o silêncio mais frequente. Mesmo assim, eu dizia a mim mesma que era normal, que toda relação passava por fases. Quando descobri que estava grávida, todos comemoraram. Eu sorri, mas no fundo senti medo. Não era aquele medo natural de mãe, era outro tipo. Um vazio estranho, como se eu não tivesse certeza se seria capaz de amar. As pessoas falavam que o instinto materno era automático, que o coração se enchia sozinho. Eu fingia acreditar, mas à noite, deitada, pensava se comigo seria diferente. Durante a gestação, continuei participando dos cultos, ajudando nas campanhas, coordenando os grupos de oração. As irmãs diziam que eu tinha uma paz admirável. Eu respondia que era fé, mas no fundo era controle. Eu precisava que tudo ficasse perfeito, que ninguém percebesse as minhas dúvidas. Era como se eu compensasse o que sentia por dentro com serviço constante. Se eu mantivesse tudo em ordem, talvez Deus me aceitasse mesmo com meus medos escondidos. As semanas passavam entre consultas médicas e ensaios do ministério. Eu anotava tudo em uma agenda, marcava horários, revisava listas, queria que o parto fosse exemplar, sem sustos. O pastor me pediu para dar o testemunho sobre a fé na maternidade. Eu aceitei, mesmo sem sentir o que dizia. As palavras saíam certas, mas o coração ficava longe. Às vezes, enquanto segurava a barriga, eu pensava se aquele menino entenderia o que eu não conseguia sentir. Eu falava com ele em voz baixa, mas parecia que minhas palavras batiam no ar e voltavam. Daniel dizia que era só ansiedade, que passaria quando eu o visse nos braços. Eu assentia, mas continuava com o mesmo nó no peito. Na igreja, todos achavam bonito como eu me dedicava. Eu preparava os cultos de mulheres, acompanhava as visitas, ajudava quem precisava, nunca dizia não. Eu confundia amor com obrigação e cuidado com controle. Achava que ser cristã era nunca falhar, nunca demonstrar fraqueza. Se alguém me perguntasse como eu estava, eu sorria e dizia, em paz. Era mais fácil parecer forte do que admitir o medo. No fundo, eu só queria sentir o amor de Deus de forma viva, como os outros pareciam sentir. Mas o tempo passava e essa sensação não chegava. Eu seguia a rotina, fiel, ocupada, exemplar. Por fora, tudo brilhava. Por dentro, eu só pedia que ele me ajudasse a sentir o que eu dizia crer. Eu sempre achei que amar era cuidar de tudo. Eu precisava garantir que nada fugisse do controle, que cada detalhe da casa, da igreja e da gravidez estivesse certo. Diziam que eu era organizada, dedicada, uma mulher de fé. Eu acreditava nisso. Achava que Deus se agradava da minha disciplina, do meu esforço em não deixar espaço para falhas. Se algo saísse errado, eu me sentia culpada. Então, fazia mais. Orava mais, servia mais, planejava mais. Tudo para não sentir que estava falhando como cristã. Com o tempo, percebi que eu não apenas cuidava, eu dominava. Era como se a fé dependesse da minha vigilância. Se Daniel esquecia algo, eu corrigia. Se o grupo de mulheres atrasava, eu chamava a atenção com um sorriso. Dizia que era zelo, que Deus merecia excelência. No fundo, era medo. Eu não suportava a ideia de que algo pudesse fugir das minhas mãos. Eu dizia que confiava em Deus, mas, na prática, eu queria garantir tudo sozinha. Eu chamava isso de responsabilidade, mas era controle. Durante a gestação, esse hábito só cresceu. Eu lia tudo sobre parto,
montava listas de riscos, organizava as bolsas do hospital semanas antes. Não conseguia descansar. Quando Daniel tentava me ajudar, eu tirava das mãos dele e refazia do meu jeito. Dizia que era só para facilitar, mas o que eu queria mesmo era evitar qualquer surpresa. O médico me pedia para relaxar, e eu assentia sem ouvir. Eu achava que, se me esforçasse o bastante, Deus veria e recompensaria com um parto perfeito. Na igreja, eu agia do mesmo modo. Se alguém não aparecia em uma reunião, eu ligava, perguntava, insistia, dizia que era preocupação espiritual, mas era necessidade de controle. Eu não sabia amar sem exigir. Tudo tinha que estar certo, na minha medida. E quando as pessoas elogiavam minha dedicação, eu me sentia validada. Era como um sinal de que eu estava agradando a Deus. Não percebia que meu coração estava cheio de ansiedade, não de paz. As outras mulheres comentavam que eu era exemplo de fé. Eu sorria e dizia que tudo era graça, mas dentro de mim havia uma inquietação constante. Eu confundia perfeição com santidade. Acreditava que amar era não permitir falhas, que cuidar era antecipar cada problema, que ser fiel era nunca descansar. Eu me cobrava como se o mundo dependesse da minha entrega. E quanto mais eu tentava agradar a Deus, mais distante eu me sentia. Eu achava que isso era devoção. Achava que esse esforço me tornava forte, que o medo de errar era sinal de temor santo. Ninguém via nada errado, nem eu. Tudo parecia certo, tudo soava piedoso. Eu dizia que confiava no Senhor, mas a verdade é que eu não sabia soltar. Amar, para mim, era controlar. E controlar, eu acreditava, era amar. Minha rotina era quase sempre a mesma. Acordava cedo, preparava o café de Daniel, lia um trecho da Bíblia e orava antes de começar o dia. Dizia que era meu tempo com Deus, mas na maioria das vezes era mais um item da lista. Eu lia rápido, marcava versículos e seguia com a sensação de dever cumprido. Depois, organizava a casa, respondia mensagens das irmãs do ministério e planejava o cronograma das próximas reuniões. Gostava de ver tudo alinhado, cada coisa em seu lugar. Isso me dava paz. Os dias de culto eram os meus preferidos. Chegava sempre antes de todos, conferia os bancos, os copos de água, as flores da mesa. Se algo estivesse fora do lugar, eu ajustava. Sentia uma mistura de orgulho e satisfação. As pessoas diziam que eu era exemplo de serva, e eu sorria. Parecia certo, parecia bonito. Quando o louvor começava, eu levantava as mãos, mas minha cabeça estava cheia de detalhes. Pensava se a iluminação estava certa, se o som estava equilibrado, se as irmãs estavam nos lugares combinados. Eu dizia a mim mesma que era zelo pela casa de Deus, mas era controle. Eu queria que tudo refletisse perfeição, como se a ordem do culto provasse a minha fé. Às quartas, coordenava o grupo de oração das mulheres. Eu anotava os pedidos, distribuía tarefas e lembrava cada uma do horário da próxima visita. Quando alguém não comparecia, eu ligava com voz doce, mas firme. Dizia que sentia falta, mas no fundo julgava. Achava que quem amava de verdade não faltava. Orava pelas ausentes, pedindo força e constância para elas, sem perceber a dureza dentro de mim. Eu me sentia em posição de liderança espiritual, como se fosse minha responsabilidade manter as outras firmes. Isso me fazia sentir importante, necessária. Em casa, mantinha o mesmo padrão. Daniel, às vezes, queria conversar sobre o bebê, mas eu desviava. Falava sobre o enxoval, o parto, as visitas, o hospital. Não conseguia falar de sentimento. Dizia que estava tudo nas mãos de Deus, mas no fundo queria decidir tudo sozinha. Quando ele tentava opinar, eu agradecia, mas continuava do meu jeito. Eu chamava isso de cuidado, mas era resistência. À noite, antes de dormir, fazia minhas orações longas e meticulosas. Agradecia, intercedia, pedia sabedoria. Falava tudo, menos o que sentia de verdade. Nunca admitia o medo. Nunca dizia que não sabia amar.
Eu achava que confessar fraqueza era ingratidão. Então guardava tudo, mantinha o mesmo tom sereno, a mesma aparência tranquila. De fora, parecia uma vida estável, exemplar. Eu cumpria meus papéis, servia, aconselhava, orava. Tudo parecia certo. Mas às vezes, no meio do louvor, eu sentia um vazio, um instante rápido, como se o som ficasse distante e o coração parasse de acompanhar. Eu respirava fundo, forçava um sorriso e continuava. Achava que era cansaço. Nunca pensei que pudesse ser outra coisa. Na madrugada em que tudo aconteceu, eu já estava há mais de 20 horas em trabalho de parto. Era meu primeiro filho, e eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. A bolsa maternidade estava pronta há semanas. As roupas separadas por tamanho, os lençóis passados com lavanda, o plano de parto impresso e entregue para a equipe. Eu achava que se organizasse tudo com antecedência, o processo seria tranquilo, seguro, mas não foi assim. A dilatação demorava. A dor vinha em ondas curtas e fortes, mas irregulares. O médico explicava com calma, mas eu só conseguia ouvir metade. Tentava controlar a respiração, o tempo entre as contrações, os passos da equipe. Fazia perguntas técnicas, cobrava os intervalos da medicação. O enfermeiro me pedia para relaxar. Eu dizia que estava bem, mas minhas mãos tremiam. Quando Daniel se aproximava para segurar minha mão, eu afastava. Dizia que precisava de foco. Não queria conversa, não queria oração, queria controle. Horas depois, os batimentos do bebê começaram a oscilar. A médica entrou apressada e pediu agilidade. Começou uma movimentação intensa ao meu redor. Eu queria saber cada detalhe, cada exame, cada decisão. Perguntava tudo, queria respostas rápidas. O clima ficou tenso. Um dos enfermeiros tentou explicar que iríamos para uma cesárea de emergência. Meu coração acelerou. Eu não tinha planejado isso. Era tudo o que eu queria evitar. Na sala de cirurgia, as luzes pareciam mais fortes do que o normal. O ar era frio. Comecei a sentir náusea. A médica falava comigo, mas minha mente estava longe. Eu repetia baixinho que ia dar tudo certo, como se isso me acalmasse. Mas eu não orava, eu comandava, dizia a Deus o que deveria acontecer. Quando ouvi que estavam retirando o bebê, meu corpo já estava exausto. Eu perguntei se ele chorou. Ninguém respondeu de imediato. Fiquei em silêncio. Um silêncio denso. Então alguém falou que o bebê estava bem, mas precisaria de cuidados rápidos. Meu alívio foi imediato. Achei que tudo tinha passado. Foi quando comecei a sentir uma pressão estranha no peito. Um calor subindo pelo rosto. Tentei falar, mas a voz não saiu. Olhei em volta, tentei chamar Daniel com os olhos. A médica percebeu algo errado. Chamou alguém, as vozes começaram a ficar mais rápidas. Alguém encostou a mão no meu ombro e pediu que eu ficasse calma. A última coisa que ouvi foi alguém pedindo o desfibrilador. Depois, o som ficou longe, muito longe. Mas naquele momento, o que dominava meu coração não era medo, era frustração. Eu tinha feito tudo certo. Eu tinha feito tudo como devia. E mesmo assim, meu corpo estava falhando. Minha primeira reação não foi entrega, foi indignação. Eu não entendia como, mesmo fazendo tudo como Deus manda, algo podia sair do meu controle. No começo, achei que estava desmaiando. Tudo ficou branco, mas não era luz, era ausência, um branco sem forma, sem borda. O barulho da sala sumiu, as vozes, os passos, os aparelhos, tudo foi se apagando aos poucos, como se alguém estivesse fechando uma porta. Eu tentei mexer os dedos, mas não consegui. Tentei virar o rosto. Nada. O corpo não respondia, mas eu continuava ali, desperta, presente. Eu ouvia um eco distante, como vozes em outro cômodo. Alguém gritava meu nome, ou chamava por ajuda. Não sei, parecia longe demais. Meu peito não doía mais, nem as costas, nem as pernas, nenhuma parte. Era como se o corpo estivesse desligado, mas eu permanecesse ligada. Eu não sentia o ar entrando, nem saindo, só percebia que a respiração não existia mais. Tentei entender se estava sonhando.
Mas não era sonho, era real de outro jeito. Não era confuso, era nítido, um silêncio absoluto, denso, mas não pesado, só parado. Em algum momento, percebi que eu não estava deitada, também não estava em pé. Eu não conseguia localizar meu corpo, ele tinha ficado, eu tinha saído. Isso me assustou por dentro, mas não havia batimento, nem suor, nem tremor, só pensamento, só consciência. A sala de cirurgia tinha sumido. Não vi paredes, não vi teto. Não era escuridão, mas também não era claro. Era um espaço sem nome, um intervalo. Tudo parecia suspenso. O tempo não passava. Não tinha começo, nem fim. Não tinha relógio, nem pressa. Eu tentei chamar alguém. Quis saber onde estava, mas nenhuma palavra saiu. Não havia voz, só intenção, só pensamento. E mesmo assim, ninguém respondeu. Era só eu. Por um momento, pensei no meu filho. Quis saber se ele estava bem, mas não consegui imaginar o rosto dele. Nem o de Daniel. Como se a memória estivesse coberta por uma névoa. Eu sabia que existiam, mas estavam distantes. A única coisa que eu tinha era a certeza. Eu tinha morrido. Aquilo não era sono, não era desmaio. Eu estava morta e estava acordada. Não chorei, não gritei, não lutei. Só existia ali, parada, esperando algo que eu não sabia o que era. Nenhum som, nenhum toque, nenhum sinal, só a espera. E foi ali, nesse silêncio que parecia infinito, que comecei a perceber. Alguma coisa estava vindo, mas eu ainda não sabia o quê. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Não dava para medir. Só sei que, de repente, algo mudou. Sem som, sem aviso. Mas eu percebi, senti uma presença. Não como se alguém tivesse chegado, mas como se tudo ao meu redor tivesse se calado por causa dele. Então eu vi. Ele estava em pé, um pouco à frente. Não havia luz ao redor, nem brilho. Mas nada mais chamava atenção, só ele. Eu não consegui dar um passo, nem pensar direito. Só fiquei parada, olhando. Não havia medo, mas também não havia conforto. Era outra coisa. Um temor que vinha junto com uma paz que eu nunca tinha sentido. Ele não parecia distante, mas também não era comum. O jeito como me olhava era como se visse tudo, tudo de uma vez. Não sei descrever seu rosto. Não porque era vago, mas porque eu não conseguia olhar por muito tempo. Bastava um instante e eu já sentia que não era digna. Não era só beleza, era verdade. Uma verdade que expunha tudo. Ele não se apressou, não disse nada no começo. Só me olhava, e naquele olhar eu percebi quem eu era, sem defesa, sem desculpa. Quando ele falou, foi simples, nenhuma voz grandiosa, mas entrou dentro de mim como se cada palavra já estivesse lá, esperando ser ouvida. Ele disse meu nome. Só isso no começo. Raquel. Na hora, algo em mim se quebrou. Eu reconheci aquela voz. Não porque já tinha escutado antes, mas porque ela me formou. Depois ele perguntou: por que você achava que precisava controlar tudo para ser aceita? Naquele momento eu não tinha resposta. Não porque não sabia o que dizer, mas porque, diante dele, nenhuma resposta fazia sentido. Eu abaixei os olhos. Pela primeira vez, eu sabia que não dava para fingir, nem justificar, nem esconder. Eu estava diante da verdade. E a verdade me chamava pelo nome. Nada mais existia ali, só ele e eu. E a pergunta que me atravessava inteira, ele não se apressou. Depois da pergunta, ficou em silêncio por um tempo. Eu sentia que algo estava prestes a ser mostrado, mas não havia medo, era reverência. Então, ele falou de novo. Você chamava isso de cuidado, mas era controle. Na hora, não entendi tudo. Só sentia um peso, não físico. Era verdade encostando em áreas que eu nunca tinha deixado ninguém tocar. Ele deu um passo à frente e, sem que eu pedisse, comecei a ver. Não como um filme, nem como lembrança comum. Eu vi com os olhos da alma. Vi Daniel, em casa, querendo conversar sobre os medos dele. E eu cortando, mudando de assunto, dizendo que não era hora para isso. Achei que estava sendo prática.
Vi o olhar dele, frustrado, sozinho. Vi as irmãs do grupo de oração. Uma delas chorando depois de uma reunião porque se sentia cobrada demais. Eu tinha dito que era falta de compromisso. Ela se afastou dias depois. Nunca mais voltou. Eu tinha achado que ela estava fraca espiritualmente. Vi meu filho, ainda bebê. Vi a imagem dele sendo entregue nos braços de uma enfermeira. E vi que, naquele momento, meu coração estava preso no medo, não no amor. Eu estava pensando se tudo tinha saído do jeito que planejei. Não agradeci a Deus. Não abracei a vida. Eu só conferia se o protocolo foi cumprido. Jesus não gritava, não acusava. Ele só dizia a verdade. Você confiava mais no seu esforço do que no meu amor. Eu abaixei a cabeça. Não tinha como negar. Era tudo claro demais. Você fazia tudo certo por fora, mas seu coração não descansava em mim. Eu vi mais. Vi gente indo embora da igreja porque se sentia julgada. Vi meu sorriso fingido. Vi quantas vezes eu disse sim, não por amor, mas por medo de parecer fraca. Cada gesto meu escondia um peso, e esse peso se espalhava. Você queria que tudo estivesse no seu controle e achava que isso era fé. A frase ficou ecoando. Eu já não conseguia sustentar nenhuma justificativa. Naquele momento, percebi que o que eu chamava de zelo era orgulho. O que eu chamava de cuidado era domínio. E o que eu chamava de fé era medo. Tudo parecia bonito. Mas estava podre por dentro, e eu entendi. Aquilo não era um erro pequeno. Era o centro da minha vida. Era o que afastava os outros. Era o que me afastava dele. Ali, sem defesas, eu sabia. Eu precisava ser perdoada e transformada, não por fora, por dentro, onde ninguém via, mas ele sempre viu. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Mesmo sem sustentar o olhar direto, eu sabia que não queria sair dali. Estar diante dele, mesmo em vergonha, era melhor do que qualquer coisa que já tinha vivido. Depois daquele silêncio pesado de verdade revelada, Jesus falou de novo. Você foi perdoada. Não teve discurso, não teve explicação. Só essa frase. Mas ela entrou em mim com uma força que me desfez inteira. Eu senti o peso saindo. Não por mérito, não por mudança, mas por misericórdia. Meus olhos encheram. Não era um choro escandaloso. Era um quebrantamento que vinha do fundo. Eu sabia que não merecia. E, mesmo assim, ele me perdoava. Depois ele disse, você vai voltar. Na hora, meu coração acelerou. Voltar? Como assim? Eu mal conseguia entender o que tinha acabado de viver. Alguém precisa ouvir o que eu te mostrei. Ele não falou com raiva. Mas também não era um pedido. Era uma ordem de amor. Um chamado sem espaço para recusa. Você vai dizer a verdade, sem esconder, sem suavizar. Vai contar o que estava por trás do que chamavam de fé. Eu abaixei a cabeça, assenti. Ele se aproximou, não tocou, mas sua presença parecia atravessar meu ser inteiro. Ensina o que é confiar, mostra o que é descansar e ama sem controlar. Cada palavra dele vinha com peso eterno. Eu sentia que não era apenas para mim. Era uma missão. Quis dizer que tinha medo, que não saberia como. Mas antes que eu abrisse a boca, ele respondeu com os olhos. Eu entendi. Ele estaria comigo. Então, aos poucos, algo começou a mudar. A presença dele foi se afastando. Não de forma brusca. Era como uma cortina sendo fechada devagar. Eu quis ficar. Quis dizer que ainda não estava pronta, mas não era sobre estar pronta. Era sobre obedecer. O ambiente foi sumindo. A sensação de tempo voltou. A consciência do corpo apareceu. Primeiro como um peso, depois como uma dor leve, constante. E então percebi. Eu estava voltando. Mas agora havia algo diferente dentro de mim. Eu não tinha só voltado à vida. Eu tinha sido enviada. E essa certeza, ela ficou cravada em mim, como uma marca invisível que eu jamais esqueceria. Quando abri os olhos no hospital, tudo parecia embaçado. A luz, o teto, os sons. Levei um tempo para entender onde estava,
Um médico falou comigo, depois uma enfermeira, mas nada fazia muito sentido ainda. Só quando ouvi a voz de Daniel foi que a ficha caiu. Eu tinha voltado. Chorei em silêncio. Não pela dor, mas pela graça. Eu sabia que não tinha voltado à toa e também sabia que precisava começar de algum lugar. Nos primeiros dias, fiquei quieta, observando, pensando, relembrando cada palavra que ouvi dele. Quando consegui sentar, pedi para ficar a sós com Daniel. Ele puxou uma cadeira, segurou minha mão. Eu não chorei, só falei: "Me perdoa por não ter escutado você." Ele me olhou, surpreso, perguntou do que exatamente. E eu fui contando pequenas coisas, momentos em que ele tentou se abrir e eu cortei, situações em que ele quis participar e eu controlei tudo. Fui falando devagar, pela primeira vez, sem justificativa. Daniel não disse muita coisa, só apertou minha mão com força. Quando voltei para casa, esperei alguns dias antes de avisar as irmãs do ministério. Não porque estava com vergonha delas, mas porque queria fazer isso do jeito certo. Liguei uma por uma. Algumas eu só agradeci. Outras eu pedi perdão, por cobranças, por olhares, por palavras duras que eu achava que eram zelo. Algumas choraram comigo, outras ficaram em silêncio, mas eu precisava fazer. Não para aliviar minha consciência, mas para começar de novo. Voltei para a igreja depois de 2 semanas. Sentei no último banco, sozinha. Não ajudei na organização, não coordenei nada. Só fiquei ali, ouvindo. Aos poucos, fui voltando a servir, mas diferente. Agora eu ouvia mais, corrigia menos. Eu ainda amava cuidar, mas aprendi a soltar. No grupo de oração, comecei a perguntar: "Como você está de verdade?" Não só "tá tudo bem?" Algumas se assustavam, mas outras abriram o coração. E ali eu entendi. Confiar em Deus também é confiar nos processos dos outros. Em casa, com Daniel, parei de decidir tudo sozinha. Comecei a perguntar mais, escutar mais. Quando ele hesitava, eu não preenchia o silêncio com uma solução pronta. Esperava. Com meu filho, o processo foi mais lento. No começo, eu ainda tinha medo de não amar como devia. Mas fui aprendendo que o amor se constrói no presente, não no controle. Hoje eu acordo e respiro fundo antes de agir. Pergunto a mim mesma se é fé ou medo disfarçado. Nem sempre acerto, mas vigio. A transformação não foi mágica, foi real e segue sendo, dia por dia, escolha por escolha, silêncio por silêncio. Agora eu sei. Não é sobre parecer certa. É sobre ser sincera diante dele, todos os dias. Quando olho para tudo que vivi, eu não consigo mais esconder, nem fingir. Eu morri e voltei, não por merecimento, não por acaso, mas por misericórdia. Eu achava que conhecia Jesus. Eu dizia o nome dele com convicção. Participava da igreja, servia com constância. Mas meu coração estava preso num medo tão profundo que eu chamava de fé. O meu pecado não era visível, não era escandaloso. Ninguém apontaria o dedo para mim. Porque, por fora, tudo era exemplo. Mas por dentro, eu queria dominar tudo. Queria garantir o controle de cada detalhe para sentir que estava segura. Só que a segurança não está no nosso esforço, está na entrega. Jesus me mostrou isso de um jeito que não tem como apagar. Ele não veio com grito, nem com condenação. Ele me chamou pelo nome e me mostrou, com amor firme, onde eu estava me perdendo, achando que estava certa. Eu precisei morrer para entender o que é confiar. Não é fácil reconhecer que o nosso zelo pode ser orgulho, que o nosso cuidado pode ser controle, que a nossa força pode estar nos afastando de Deus, mas é libertador. Hoje, eu não estou aqui para te dizer que sou perfeita. Eu não sou, ainda erro, ainda tenho dias difíceis, mas agora eu sei o que vigiar. Sei onde mora o perigo silencioso. Se você vive tentando fazer tudo certo, sempre no limite, sempre se cobrando, para um pouco. Pergunta com sinceridade: você está confiando mesmo ou está tentando se salvar pelo controle? Jesus me deu uma segunda chance, mas não foi para eu seguir a vida igual, foi para alertar:
Então eu te pergunto com todo respeito e verdade: você acredita em Jesus? Se acredita, escreve aí nos comentários o teu nome. E se quiser, coloca também o nome da tua cidade e o horário em que está assistindo, só para eu saber até onde essa mensagem pode chegar. Ele ainda fala, ainda chama, ainda perdoa. E às vezes, ele precisa parar tudo só para te mostrar que o perigo maior não está do lado de fora, está dentro. O pecado que ninguém vê, a intenção escondida, a fé misturada com medo, mas o perdão é real. E quando ele chama pelo nome, a gente nunca mais escuta esse nome do mesmo jeito. Fica em paz, vigia e lembra, amar não é controlar, é confiar. O controle engana, mas o arrependimento salva. Que essa palavra fique viva aí dentro. Mesmo depois do vídeo acabar,